Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Eu sou o João Pedro Bertoni e mais uma vez trago aqui o professor Noguê, hoje para falar de seu novo curso, Comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. Então, antes de começar, professor, gostaria de parabenizá-lo pela empreitada. Sei que não deve ser fácil comentar uma obra dessa e seja bem-vindo uma vez mais ao meu canal. Muito obrigado, mais uma vez. Oportunidade única. Muito obrigado mesmo. Estou à sua disposição, João. Perfeito. Então, antes de vir para cá, eu estava pensando em algumas perguntas e acho que seria uma boa para começar que o senhor contasse um pouco da história de Santo Tomás e da Suma Teológica, porque ela não foi a primeira obra dele, certo? Então, ela foi sendo gestada, creio que eu, ao longo da vida dele, né? É. Bom, é o seguinte: quando ele ainda era jovem, ele comentou o livro chamado Sentenças, de Pedro Lombardo, tá? Que era o livro de texto da época nas universidades medievais do século XIII. A Sentença de Pedro Lombardo. E ele, jovem, fez uma obra monstruosa, né? Uma coisa imensa para a idade que ele tinha. Eu acho que ainda não tinha 30 anos, acho. Né? Bem, claro, é um prodígio. Então, Santo Tomás não é medida para nenhum de nós, porque ele realmente foi feito por Deus, especialmente para ser um monstro da natureza. Tá? Bem, e ele fez esse comentário, mas, ao contrário do que creem muitos tomistas, alguns dos melhores ou dos mais famosos, ao menos, ele progrediu. Ele progrediu em vários sentidos. Não que tenha mudado sua doutrina central. Qual é a doutrina central de Santo Tomás? É a distinção entre essência e ser. É em torno deste eixo metafísico, jamais imaginado por ninguém, conquanto seja uma conclusão possível das premissas de Aristóteles, a partir desse eixo ele gira toda a sua doutrina e foi progredindo em torno deste mesmo eixo. Porém, ele atinge a idade adulta, intelectualmente madura, a fase sênior dele, no meio de uma suma, da sua primeira suma, a suma contra os gentios. Tá? No meio de sua primeira suma, ele passa daquela que pode chamar-se fase juvenil para a fase sênior. Pois bem, a suma contra os gentios, porém, tinha uma utilidade antes prática. Né? Servia para os evangelizadores na Península Ibérica, servia para que eles discutissem com os muçulmanos e os judeus e os convertessem. Tá? Era isso, era uma utilidade prática. Daí que a Suma contra os Gentios seja antes, majoritariamente, uma obra metafísica. Tá? Só ao final ela vai ficando mais teológica em sentido estrito. Bem, o tempo passa e ele resolve retomar em novas bases aquele comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Não fica, no entanto, satisfeito com seus primeiros resultados e resolve mudar estruturalmente, fundamentalmente, o projeto. E é aí que ele elabora o projeto da Suma Teológica. O que é a Suma Teológica? É a suma de toda a teologia, sem gorduras, ou seja, sem questões desnecessárias, muitas das quais se ventilavam, então, nas universidades medievais, sem gordura, o mais seco possível para iniciantes. Atenção, os iniciantes daquela época não são os iniciantes de hoje, porque entre aquela época e hoje houve um declínio brutal, tá, da capacidade intelectual do homem. Não
porque a natureza tenha decaído. Não, não é isso. É porque a educação, a sociedade, as leis, a política, tudo decaiu. E com ele, e com tudo mais, foi também o nível intelectual do homem. Mas, para aquela época, podia dizer, como diz Santo Tomás no proêmio da Suma, que a Suma é para os iniciantes papinha, alimento líquido, tá certo? Como ele diz no proêmio, imitando um pouco a São Paulo. Então, ele faz a obra mais enxuta de todos os tempos, já na sua fase sênior, né? Ele vai ao essencial e divide esta obra em 3 partes. Tá? A primeira expressa a saída de tudo mais de Deus. Deus como origem de tudo. Né? Esta primeira parte é, em parte, metafísica, em parte teológica. A segunda parte é o homem voltando para Deus. Essa segunda parte, ele, por sua vez, a dividiu em 2 outras partes. A primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte. E a terceira é sobre aquele que é o caminho para Deus, ou seja, Jesus Cristo. Tá? Ele não termina a Suma Teológica porque, aos 47 anos, ele teve uma revelação, uma visão, um rapto, um êxtase, não se sabe bem, mas o fato é que ele diz a seus sócios frater e filho espiritual, Frei e padre Reginaldo de Piperno, que por aquilo que lhe tinha sido revelado ou mostrado, tudo quanto ele mesmo escrevera não passava de coisa módica. Tá? Essa é a versão mais autorizada de suas palavras. Outras versões dão que ele teria dito: tudo quanto escrevi não passa de palha. Os inimigos do tomismo aproveitam isto, palha, para dizer, então devemos queimá-la. Né? Jamais Santo Tomás disse isso, absolutamente. Ele apenas deve ter visto algo como aquilo que viu São Paulo ao ser elevado ao terceiro céu, sem saber se o tinha sido em espírito, em corpo e espírito, ele não sabia dizer, e que não é senão um lampejo, um vislumbre da vida eterna, da beatitude eterna. E como dizia São Paulo, aquilo que ele vira em seu rapto, né, é o que o olho nunca vira. Ele está imitando o Antigo Testamento, que ele já estava, creio que em Isaías, o que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca viu e que nenhum coração humano jamais foi capaz de conceber e que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, parece ter sido algo semelhante também ao que viu Moisés no Monte Sinai, razão porque ele desce do Monte Sinai envolto numa espécie de luz, né? Tá? São Jerônimo traduz com 2 chifres de luz. Né? Algo parecido há de ter visto Santo Tomás. E, de fato, diante daquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nenhum coração humano jamais foi capaz de conceber, tudo quanto ele escrevera não passava de coisa módica, de coisa pouca. E ele para de escrever. Tá? Ele interrompe a escrita da terceira parte, interrompe também a escrita do compêndio de teologia. Ele tinha terminado o livro 1 do compêndio de teologia, tinha começado o 2 e para, interrompe também a escrita de seu opúsculo das substâncias separadas. Ele interrompe uma série como sempre, ele escrevia 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E ele interrompe todas e já não escreve. E diz a Reginaldo de Piperno que a vida dele já não tinha sentido aqui. Ou seja, ele queria morrer. Lembra-me Santa Teresa d'Ávila, que num poema dizia: morro porque não morro, muero porque não muero. Né? Ou seja, ele já tinha vontade de ir para Deus, né? E não quis escrever mais nada,
é uma fase em que ele tem sucessivos êxtases, né? Vem levitando, conversando com Deus, com Cristo, né? Ouve-no conversar com Cristo, né? Cristo lhe pergunta, lhe diz: falaste bem de mim, Tomás. Que queres? Só te quero a ti, Senhor. É a resposta de Santo Tomás. Então ele entra numa fase mística, no sentido de vivenciada, tá? É porque ele atingiu o ápice da sabedoria como dom do Espírito Santo. Então ele para de escrever. E o que faz? Então, Reginaldo de Piperno, depois da morte de Santo Tomás. 2 anos depois ele morreria, a caminho do concílio de Lyon. Ele não queria ir ao concílio, mas o Papa o intimou, ele foi, mas morre no meio do caminho, num mosteiro cisterciense, creio. Bom, então, morto Tomás, seu filho espiritual e sócios frater, né, viviam na mesma cela, um confessava o outro, coisa assim, toma tanto do comentário às sentenças de Pedro Lombardo como de outras partes de Santo Tomás, o chamado complemento da Suma, o complemento da Suma, né? Ao contrário do que muitos creem, não foi escrito por Reginaldo de Piperno. Ele apenas tomou o que já estava escrito de Tomás sobre o assunto e pôs ali, pura e simplesmente sem nenhum acréscimo. Ele sabia da diferença intelectual entre ele mesmo e Santo Tomás, né? Ele não seria... ele é a testemunha presencial de todo esse processo místico de Santo Tomás. Ele não arriscaria por nada da sua lavra, né? É óbvio que preferiríamos que essa última parte da Suma, a última parte da terceira parte, tivesse sido escrita por um Santo Tomás já sênior, né? É engraçado falar sênior quando ele tinha apenas 47 anos, né? Mas gostaríamos que ele tivesse escrito já com todo o cabedal que ele tinha acumulado ao longo de 2 décadas de vida. Mas, sem dúvida alguma, tudo quanto está no famoso complemento é precioso e é de Santo Tomás. Tá? É perfeitamente Santo Tomás. Hoje tem-se o péssimo hábito, como no caso da edição da Suma Teológica pela Loyola, de não traduzir o suplemento. Tá? Como se não fosse de Santo Tomás. É de Santo Tomás. É de um Santo Tomás mais jovem, mas é dele. Então, é obrigatório que se traduza, né? Não traduzi-lo é uma espécie de crime. Então, é isto. Essa é a história da nossa Suma Teológica. É um monumento, tá? Ele já se fez analogia entre a Suma Teológica e uma grande catedral gótica, com certa razão. Não devemos exagerar na analogia, né? Tá certo? É claro que há grande diferença entre uma obra como a Suma Teológica e uma catedral, né? Diferenças evidentes, mas pode dizer-se analogamente que sim, a Suma Teológica é uma catedral. É uma catedral, é a obra mais perfeita jamais escrita. Tá? Embora hoje tenhamos de fazer certas precisões, certas atualizações e até eliminar algo de certos assuntos que perderam interesse com o tempo. Era uma coisa muito, então, das disputas escolásticas de então, né? Mas, com essas adaptações, a Suma Teológica permanece ainda a maior obra de todos os tempos, né? É uma suma não só de teologia, mas é uma como suma de todo o saber possível ao homem, tá? Sobretudo, repito, se atualiza naqueles pontos que caducaram. Atenção, não caducou nada, quase nada propriamente teológico.
afora a questão da Imaculada Conceição e da participação ou não na ressurreição dos fetos abortados, a parte isto, nada mais da teologia caducou, absolutamente, e, em sua essência, foi todo assimilado pelo magistério da Igreja. Quanto à metafísica, também, tudo quanto é central na metafísica de São Tomás foi assimilado pela Igreja nas 24 teses tomistas, que é uma canonização da doutrina de Santo Tomás, e o que há que atualizar, corrigir, são antes questões físicas, tá? De ciências naturais, de cosmologia, de biologia, de química, são coisas assim, né? Quanto ao mais, não. Ela permanece perfeitamente atual, né? E continua a ser, e creio que jamais será superada ou igualada, a obra máxima do espírito humano. Ótimo. Ao Marcos Vinícius, boa noite, Boa salve noite. Maria. E ao professor Sandro Luiz também, salve Maria, boa noite, Sandro. Boa noite, Como boa noite. vai? E a todos os demais internautas que estão aqui. Bom, professor, eu gostaria então de falar um pouquinho dos artigos e questões fundamentais da Suma Teológica, se você puder resumir a coisa. É difícil resumir uma obra dessa extensão, né? Eu, no curso, o que eu fiz? O curso é dividido assim. Tem uma primeira parte, que é introdutória geral, tá certo? Eu ainda não trato os artigos da Suma. Senão que faço uma introdução geral, desde uma mini biografia de São Tomás, até a sua autoridade doutrinal, segundo o magistério da Igreja, explico o que é uma questão disputada, coisa que os homens de hoje não conhecem, né? O que é uma questão disputada. Então, isso dura 7 aulas. A partir daí, já começo nos comentários artigo a artigo. Pois bem, a Suma se divide em partes, como eu disse, primeira parte, segunda parte, que por sua vez se divide em primeira da segunda e segunda da segunda, terceira parte e o suplemento, como eu disse, de Reginaldo de Pipeno, que na verdade é de São Tomás. Tá? Cada uma destas partes se divide em questões. Os tradutores costumam, e os comentadores costumam, antes da divisão em questões, dividir cada parte em tratados. Temos, então, o tratado de Deus Uno, o tratado da Trindade, o tratado disso, o tratado daquilo. Mas isto não é de São Tomás. Tá? Ele divide a obra em questões, cada parte dividida em questões. Tá? São cerca de 600 questões. Tá? E cada uma das questões se divide, por sua vez, em artigos. Tá certo? Em artigos. Pois bem, na primeira parte, né, como eu disse, uma parte é centralmente metafísica. Tá? Ele retoma a metafísica, a condensa de tal modo que faz que a metafísica de Aristóteles se mostre como uma criança, ainda está na infância. Aristóteles fundou a metafísica, mas a metafísica só atinge sua idade adulta com Santo Tomás. É aí que ele discute. Depois, a primeira questão é metodológica. Tá? Como toda ciência, também a teologia sagrada faz sua primeira questão ser uma exposição, explicação, explanação do método da própria ciência. É aí que ele se funda na lógica, tá? Na chamada lógica utens, tá? E dá essa explicação. Depois ele já cai de chofre na segunda questão, na metafísica. Né? E, como devido, em toda essa parte metafísica, ele tem a Deus diante dos olhos, certo? Ele começa por provar a existência de Deus, e depois vai dando, por analogia,
as perfeições de Deus, etc. Depois mostra como o mundo provém de Deus, tá? Por criação, etc. Mas aí já se mescla uma questão importantíssima, que é a parte relativa à predestinação. Né? É a doutrina da predestinação de Santo Tomás, que terá dois inimigos. Né? Um inimigo é o luteranismo, claro, mas o outro inimigo é católico, é o molinismo, é a doutrina da predestinação de Luís de Molina, jesuíta, que é expressamente contra a doutrina de Santo Tomás. Né? Eu, em um livro, já não lembro qual, acho que do Paterético, eu exponho em 100 páginas a doutrina da predestinação de Santo Tomás. Tá? E aprofundo a partir de certas coisas que Santo Tomás não conheceu. Santo Tomás não conheceu Luís de Molina nem Lutero. Né? Então, dou uma aprofundada. É admirável, mas é o tratado mais difícil da Suma para os ouvidos modernos, sobretudo. Né? Já era para os antigos. Santo Inácio, que era tomista estrito e que pôs na regra nos estatutos da Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus era estritamente tomista, depois deixa de ser. Né? Umas 3 ou 4 gerações depois de Santo Inácio, ela deixa de ser tomista, apesar de, no papel, continuar assim. E ele diz a seus padres o seguinte, vejam que ele estava em plena época de combate ao luteranismo, tá certo? Então ele diz a seus padres, a doutrina da predestinação de Santo Tomás é a correta, é a única correta. Né? Ela se funda em Santo Agostinho, tá? E se funda nas Escrituras. Mas é difícil explicá-la a um povo inculto. É difícil diferenciá-la da doutrina de Lutero para um público inculto. Por isso, não toquem nisso. Tá certo? Alguns querem, publicamente, obviamente, alguns querem dizer que, por esta iniciativa de Santo Inácio, que tem seu fundamento, claro, foi acabando por derivar a Companhia de Jesus para o molinismo e para a negação do tomismo, da doutrina da predestinação de Santo Tomás e a negação da doutrina em geral de Santo Tomás. Eu não sei, não quero me meter nisso, Santo Inácio era um santo, tá certo? Ele tinha suas razões, tá? A época era dificilíssima, né? Metade da Europa tinha sido tirada da igreja, né? Tá certo? Os jesuítas vão conseguir fazer que essa metade desta metade volte, mas já não era uma metade perfeitamente católica, tá certo? Já tinha influência clara do luteranismo. Bom, então é aí que entra na primeira parte, entra essa doutrina admirável, né? Corajosa, de Santo Tomás quanto à predestinação. E aí vai, ou seja, toda a primeira parte é exatamente como as coisas saem de Deus. Tá certo? É tudo. Vejam que a estrutura da Suma é circular. Deus é o alfa e o ômega, não é isso? É o início e o fim. Portanto, começa a Suma mostrando como tudo provém de Deus, passa a falar de como o homem volta a Deus e termina pelo caminho que o homem há de trilhar para voltar a Deus, que é Cristo. Então, é do alfa ao ômega, do início ao fim. É um círculo, a Suma. Né? A segunda parte é isto. E traz a segunda parte aquela parte que é, talvez, a mais inaudita, a mais inédita no âmbito da teologia, que é o estudo das paixões humanas. Tá certo? Ele absorve a ética Nicômaco de São Tomás e a enquadra, aperfeiçoa e sobreeleva, segundo a graça, nesta segunda parte da Suma. Né? É considerada
o Tratado das Paixões Humanas é considerado por muitos como o que há de mais inovador ali. Eu tenho cá minhas dúvidas, porque, para mim, o centralmente inovador é sua doutrina da distinção entre essência e ser. As pessoas não chegam a constatar isto, e essa doutrina está explicada depois das provas da existência de Deus. As pessoas não chegam a constatar isso porque nem sequer entendem esta mesma distinção. Tá? Daí que até tomistas famosos, como Domingo Bañez, que foi um paladino da defesa da doutrina da predestinação de Santo Tomás contra os jesuítas, ele nega. Ele diz que não. Essa distinção não é real, é de razão apenas. Então, os próprios tomistas não entendem. O cardeal Caetano não diz que se trata de distinção real entre essência e ser ou ato de ser. Ele já confunde ser com existência, que é um erro cabal, é um erro profundo entre os tomistas, e que pouco superam. Quem começa a superá-lo é, no meio já do século XX, o padre Cornélio Fábio. Tá? Bom, e na terceira é aquilo, né? Ou seja, é Cristo, trata-se de Cristo. Temos o tratado da encarnação, temos o tratado de tudo, e termina com o tratado, já no suplemento, que é o tratado dos sacramentos, tá certo? Que emanam de Cristo. Então, temos uma estrutura perfeita. A primeira novidade da Suma é que, contra os teólogos anteriores, ela dá aquilo que é o sujeito efetivo da teologia. Sujeito é aquilo que a ciência trata formalmente, tratando tudo mais em ordem a este sujeito. Explico. É o que muitos chamam objeto formal, equivocadamente. Vejam, duas ciências que tratam de Deus: a metafísica e a teologia. Mas a metafísica tem por sujeito, por assunto formal seu, o ente enquanto ente, e trata a Deus como origem do ente criado. A teologia sagrada, não, tem, segundo São Tomás, a Deus por sujeito, ou seja, Deus enquanto Deus, e trata do ente criado como efeito de Deus. Notam a diferença? Né? Em um caso, você tem por sujeito, no caso da metafísica, o ente enquanto ente, e Deus como causa do ente. No outro caso, nós temos o sujeito, Deus enquanto Deus, e o ente como efeito de Deus. Tá? É uma inversão total quanto ao sujeito. E quem primeiro dá o sujeito da metafísica, que depois seria adotado, tá? Em geral, tá? É Santo Tomás. Até então, muitos consideravam que o sujeito da teologia fosse Cristo, ou fosse a salvação das almas, ou qualquer coisa assim. Tá? Nunca ninguém definiu o sujeito da teologia como Deus enquanto Deus, conquanto Agostinho, sem o ter formulado expressamente, o tenha praticado, tá certo? De algum modo. Tá? Então, mas ninguém teve esta clareza. Razão por que se pode dizer que Santo Tomás não só aprimorou a teologia, ele é o fundador da teologia. Porque, propriamente dito, porque enquanto uma ciência não tem seu sujeito claramente delineado, né, tratando tudo mais, propriedades, causas, efeitos, partes, em razão desse sujeito, esta ciência não foi fundada. Ela está incoada apenas, ela está iniciada, está em estado larval, em estado de larva, tá? Em estado de potência. Que é o caso, aliás, por exemplo, da física moderna, que não tem seu sujeito claramente delimitado, embora tenha assim, uma como-incoação de ciência. Bem, então Santo Tomás é o próprio fundador e rematador ao mesmo tempo da teologia. Tá?
Essas são as partes mais importantes, mas é difícil destacar algo efetivamente mais importante. É tudo importante na Súmula. Tirante pequenos artigos, né, que estão datados, né, tudo mais é de uma importância capital. Tá certo? O grande desafio, eu repito, para o comentador, o intérprete moderno, é não ser curador de antiguidades, certo? Eu vejo tomistas dizendo, não, a física de Aristóteles, a cosmologia de Aristóteles estava correta, né? Temos de voltar a isto, a química de Aristóteles está correta, temos de voltar a isso. Isso é um desserviço ao tomismo, tá certo? Isso é um desserviço ao tomismo. Mas qual é o desafio? É atualizar a Suma Teológica em um conjunto de árduas questões cosmológicas, químicas, biológicas, e isso não é fácil, tá certo? Quem é mais gabaritado para tal é o padre Álvaro Calderón, da Argentina, porque ele é um engenheiro nuclear. Um engenheiro nuclear, obviamente, tem mais cabedal, né, para fazer tais atualizações. Mas eu, no meu lugar modesto, eu tento seguir suas trilhas, né, e trago algo novo, em particular, na biologia, tá certo? Então, há todo um esforço meu de atualização, de superação do que caducou nele, na Suma Teológica, e de atualização científica, digamos assim. Além de que, claro, sou radicalmente contra os tomistas que dizem que Santo Tomás não negou a Imaculada Conceição. Negou, sim, expressamente, não deem voltas. Aliás, um dos fundadores disso é o padre Garrigou Lagrange. Eles dão voltas e voltas e voltas para justificar, como se Santo Tomás fosse um inerrante. Mas Santo Tomás não era inerrante, né? Santo Tomás foi o maior dos doutores, o mais sábio dos santos, o mais santo dos sábios, quanto se queira. Mas inerrante não é, porque inerrante é só o escritor sagrado, porque ele não é mais que um instrumento de Deus na escrita das Sagradas Escrituras. E isso é um desserviço, mostra um dogmatismo idiota, entendeu? E ele negou, sim, mas não só ele. Não fiquem envergonhados, tomistas, porque São Bernardo de Clairvaux, de Claraval, chegou a escrever ao Papa de então, pedindo-lhe que proibisse a festa da Imaculada Conceição. Depois negou a Imaculada Conceição Santo Alberto Magno. O principal adversário, um dos principais adversários de Santo Tomás em vida, que foi São Boaventura, franciscano, também negou, e negou mais firmemente que Santo Tomás mesmo. E quanto ao blefe de que Duns Scott teria defendido a Imaculada Conceição, isso é um blefe, não passa de um blefe. O que ele fez, claro, com certa prudência, que se deve elogiar, o que ele fez foi admitir as duas possibilidades, tanto a Imaculada Conceição como a não Imaculada Conceição, e não opinou sobre qual seria a verdadeira. Era toda uma época em que, por terem assumido, tá, a doutrina da animação diferida de Aristóteles, assimilar essa doutrina, eles passaram a aplicar essa doutrina, que é de âmbito biológico, à questão da Imaculada. E, segundo esta mesma doutrina, seria impossível uma concepção imaculada de Maria. Por quê? Porque a alma só era infundida por Deus, segundo esta doutrina da animação diferida, entre a 8ª semana para os homens e a 12ª para as mulheres. Então, Nossa Senhora estaria 12 semanas, ela só receberia a alma 12 semanas depois de sua concepção. Ora, embora
o pecado original se transmita por geração carnal, pelo sêmen, o fato é que ele contamina a alma. A alma será o sujeito do pecado original. Portanto, como ela teria sido concebida antes de ter alma, concebida imaculadamente antes de ter alma, era impossível. Era esse o raciocínio de São Bernardo, que é considerado o doutor mariano, era este o raciocínio de Santo Alberto Magno, era este o raciocínio de São Boaventura, que também é considerado um doutor mariano, e era este o raciocínio de Santo Tomás, considerado também um autor mariano, né? Aliás, tudo quanto diz Santo Tomás sobre Nossa Senhora é absolutamente tocante, né? Ele é quem diz que, de certa maneira, a Nossa Senhora é de dignidade infinita, né? Isso ninguém o disse, só ele. Então, fazem um desserviço ao tomismo, jogam-no, lançam-no ao escárnio dos adversários, né? Dizer que ele não negou a Imaculada quando ele nega explicitamente, tanto na Suma e mais ainda no compêndio de teologia que eu traduzi. Tá certo? Ele diz claramente, não nasceu sem a mancha, não foi concebida sem a mancha do pecado original. Então, se não tomamos uma atitude beócia como esta, né? Uma atitude de dogmatização esquisita de um homem que não era inerrante, embora fosse tudo o que fosse, nós temos perfeitas condições de atualizá-lo, tá? Em tudo aquilo que lhe é essencial. Que não devemos deixar de mão nada do essencial da Suma, não sou eu quem o diz. Quem o diz são 7 séculos de papas, tá? Desde João 22, no século XIV, até Pio XII. Certo? E o ponto álgido disto, o ponto alto desta intervenção do magistério é de São Pio X, em sua encíclica Doctoris Angelici. Tá? Nesta encíclica, ele obriga a que tudo em seminários, institutos católicos, gire em torno da Suma Teológica. Tá? E, ao mesmo tempo, ele encomendou as 24 teses tomistas, que foram aprovadas por Bento XV, que são a como canonização da metafísica de Aristóteles, de Santo Tomás, da filosofia de Santo Tomás. Então, não há para onde correr. E os adversários do tomismo, que querem mostrar que o tomismo não é obrigatório ao católico, eles que se entendam com 7 séculos de papas. Tá certo? Quanto aos tomistas, deixem de ser beatos, né? Deixem de ser inventores de uma inerrância de que Santo Tomás não era capaz. Professor, se o senhor puder comentar um pouquinho, de quais autores Santo Tomás se valeu para escrever a Suma e com quais autores ele debate na Suma também? Santo Tomás tinha uma lei. Bom, Santo Tomás era supersônico, né? Tanto em sua leitura, ele lia muito rapidamente e memorizava tudo. Simplesmente memorizava tudo. Lembro-me de que Santo Agostinho, quando se fez padre, se ordenou, pediu a seu bispo 2 anos de reclusão para que ele, em 2 anos, pudesse decorar a Bíblia. Tá certo? E decorou. Santo Agostinho a decorou. 2 anos. São Tomás, não. Ele leu a Bíblia e decorou. Ele leu Aristóteles e decorou. Ele leu tudo e decorou. E ponto final. Era um prodígio, tá certo? Se Santo Agostinho já era um prodígio, o que dizer de Santo Tomás? Bem, então ele lia a jato e, como ele mesmo disse a alunos, jamais deixou de entender nenhuma passagem do que lera. Tá? Ele mesmo diz. Né?
Da mesma forma, ele escrevia supersonicamente, o que se vê pelos seus manuscritos autógrafos, né? É uma letra nervosa, como de taquigrafia, né? Eu não entendo, de taquigrafia nervosa, né? É como se ele agisse assim: eu tenho muito que dizer em pouco tempo de vida, né? E saía escrevendo taquigraficamente. Bem, mas ele leu tudo que era, ou quase tudo que era possível ler. Para que se tenha uma ideia, o Papa lhe pediu a Catena Áurea. O que é a Catena Áurea? É a reunião, em 4 livros, da opinião dos principais doutores anteriores a São Tomás, os principais teólogos, a respeito de versículo a versículo dos 4 evangelhos. Tá certo? Pois bem, ele fez isso de memória. A Catena Áurea está à venda aí, é um livro admirável, né? Eu acho que é Eclésia ou a Vide, não sei qual das duas. Tá? Eclésia, né? Parte dela foi traduzida por nosso amigo Fábio Florence, magnificamente, mas toda a tradução está digna, essa daí. São 4 volumes, né? Olha ali. Isto tudo de memória, ele reproduzindo a opinião dos grandes teólogos anteriores a ele. Tá? Isso a pedido de um Papa. Porém, então, ele tinha uma leitura supersônica. Tá? Ele leu tudo, ou quase tudo. Tudo é impossível, né? Mas ele, por exemplo, parece que não conhecia São Máximo Confessor, né? Que tinha uma doutrina da infusão da alma correta. Incrível. Lá antigamente, muito antigamente. Quem assinalou isso foi o padre Luiz Carlos Lodge, em seu livro A Alma do Embrião Humano, que é um livro fantástico. Tem 1000 coisas ali sobre Vaticano II e tal, que eu discordo, mas é um livreto espetacular. Olha, eu tenho também. Alma do Tá aí. Embrião Humano. Isso é espetacular, A Alma do Embrião Humano. Tire-se todo o relativo ao Vaticano II, que é uma obra mestra, é o trabalho de doutorado dele, creio, tá? E ele mostra ali os teólogos da igreja, que eram 2 ou 3 só, que muito antigamente já tinham a doutrina correta, ou seja, Deus infunde a alma humana assim que o sêmen fecunda o óvulo, né? E claro, eles não sabiam com esses termos, nem sabiam de óvulo, nem nada, mas assim que o espermatozoide fecunda o óvulo. Mas tinha um insight maravilhoso. Bem, ele não leu tudo, sem dúvida não leu tudo, mas leu muita coisa. Sabia o Código do Direito Romano de cor, era uma coisa monstruosa, né? Bem, e quais são as grandes influências dele? Bom, diga-se antes de tudo que tudo quanto ele encontrou de verdadeiro, ele o assimilou. Tudo, sem dúvida nenhuma. Mas quais são as suas influências? Bom, eu já disse que ele teve 2 fases na vida. A fase jovem e a fase sênior, a fase madura. Tá? A fase júnior e a fase sênior. Bom, na fase júnior, ele começa por ser influenciado muito por Avicena, tá? O filósofo árabe. Por quê? Porque seu mestre, Alberto Magno, era aviceniano. Tá? O trabalho de Alberto Magno, de Santo Alberto Magno, metafísico, é uma paráfrase do escrito por Avicena. Bem, então Avicena está em primeiro plano, tá? Ali. Daí que sua primeira obra, que é Doente da Essência, tenha tantos problemas, apesar de muitos tomistas, talvez a maioria, não o reconhecerem. Tá? Esses problemas, embora ele já tivesse ali, o que é surpreendente para um jovem de 25, 26 anos, ele já tivesse ali a sua
teoria central, ou seja, a distinção real entre essência e ser, ele já a tivesse, ele a expressa de modo aviceniano e assume certas posições avicenianas que depois não repetiria. Tá certo? Além do mais, vamos pensar aqui. Ele também assimila muito de Aristóteles, porque Santo Alberto Magno também era aristotélico. Mas, vejam, só que Santo Alberto Magno era aristotélico pelas lentes de Avicena. Bem, mas pensemos assim, ele era um jovem de 25, 26, 27 anos, ansioso por dar aula. Ele queria dar aula, tá? Nas universidades. E sabia que a censura eclesiástica era vigilante. Tá certo? E a igreja, porque o Aristóteles que lhe aparecia era o Aristóteles pelas lentes árabes, ela proibira Aristóteles. Então, o que faz um jovem como São Tomás que quer dar aula? Ele sabe, era uma inteligência prodigiosa, que sua doutrina é uma novidade absoluta. Absoluta. Tá certo? Ele teme que essa doutrina encontre problema junto à hierarquia eclesiástica, junto à censura eclesiástica. Então, o que ele faz? Ele reveste sua doutrina de uma linguagem ora aviceniana, ora boéciana, ora agostiniana. É o que ele vai fazer, por exemplo, no belíssimo conjunto de questões de veritate, da verdade. Tá certo? Embora o De Veritate seja tão longo que no meio dele já temos o Santo Tomás maduro. Mas ele passa por várias etapas, né? Uma etapa aviceniana, muito influído por Santo Alberto Magno. Depois, uma etapa boéciana, e ele diz coisas em algumas obras, influído por Boécio, que tampouco repetirá depois. Tá? E depois Agostinho. Isso se vê, sobretudo, quanto à questão da operação do intelecto nas suas duas primeiras operações. Tá? Ele ainda padece influências de Agostinho. Então, tem tanto interesse de não parecer um extraterrestre e, portanto, se reveste de uma linguagem que já era corrente na escolástica, tanto isto, como ele, de fato, tinha alguma influência. Tá? A partir, no entanto, da maturidade, ele volta a Aristóteles com uma principalidade tremenda. Tá? Ele descobre Platão. Tá? Ele descobre Platão e os neoplatônicos. Ele admira muito o Liber de Causis, né? Que todo mundo então dizia que era de Aristóteles, e ele prova que não era. Era, na verdade, uma parte da teologia de Próclo, um neoplatônico. Ele estuda isso e assimila, corrigindo, alterando a doutrina platônica e neoplatônica da participação. Ele vai, então, sobre o alicerce da fé, sobre uma estrutura aristotélica, ele vai fazer uma cúpula, um domo, um remate de um platonismo ou neoplatonismo corrigido. Tá? Ele, então, pode dizer-se que a metafísica de Santo Tomás é um aristotelismo especificado de platonismo. Mas isto ainda não é preciso. Por quê? Nisto eu vou contra o padre Cornélio Fabro, que dizia que o tomismo é um platonismo especificado de aristotelismo. Né? Inverta-se a afirmação, mas isto ainda é pouco. Porque se a doutrina de Santo Tomás é uma síntese, sucede que essa síntese é muito superior à soma das partes que a constituem.
os elementos que a conhecem, mas muito superior. Vai muito além de Aristóteles, vai muito além de Platão, vai muito além de Agostinho, vai muito além de Boécio, para não falar de Avicena, que é praticamente esquecido na fase madura, né? Enquanto Agostinho permanece influência importante quanto à predestinação, já falei dela, e contra a Santíssima Trindade, a graça, tá? E outros pontos antiteológicos. Tá? Então, pode dizer-se que, afinal de contas, as maiores influências de Santo Tomás são, no âmbito filosófico, Aristóteles, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, mas algo de Platão corrigido, tá? Do platonismo ou neoplatonismo corrigido. No âmbito da teologia, sua principal influência é, sem dúvida alguma, Santo Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, e, em segundo lugar, parece-me São João Damasceno. Tá? Parece-me o segundo em termos de influência. Contra quem ele se bate na Suma Teológica? Bate-se contra Avicena e Averroes, e, sobretudo, Averroes, quanto à unicidade do intelecto humano. Ele chegou a escrever um livro da unidade do intelecto contra os averroístas, porque na Faculdade de Paris havia a corrente liderada por Sigel Brabant, que defendia que nós não temos intelecto, que o intelecto é um anjo. Tá certo? Há um anjo para o intelecto possível, um anjo para o intelecto agente, e nós somos mera imaginação. Isso é claro que vai contra a fé e contra a razão, e ele briga muito. Então, na Suma, ele retoma essa luta contra, sobretudo, Averroes, mas está implícita também uma condenação da doutrina da alma de Avicena. Né? Ele se bate contra várias heresias, se bate contra Hugo de São Vítor, tá? Por um lado, contra a doutrina dos sacramentos de Hugo de São Vítor, e, por outro lado, contra a doutrina da beatitude de Hugo de São Vítor, que ele chama tendente ao herético. Tá? Chega a dizer que, por certo ângulo, ela é herética. São Boaventura a dizia estranha. Né? São Tomás é mais contundente. Né? E ele corrige sempre que necessário. Assim, tem a influência decisiva quanto aos anjos e quanto a outras coisas de Dionísio Areopagita. Né? Dionísio Areopagita, hoje há essa discussão se é o Dionísio Areopagita que foi convertido por São Paulo no Areópago, ou se é um anônimo que assinava com pseudônimo, um neoplatônico que assinava com pseudônimo de Dionísio Areopagita. A mim não me importa nem um pouquinho essa discussão. Mas Santo Tomás tem grande influência dele também, mas nunca deixa de corrigi-lo quando é necessário, nunca deixa, ainda que ele considerasse que fosse aquele santo convertido por São Paulo, nunca deixa de corrigir Santo Agostinho quando necessário, Aristóteles quando necessário, Platão quando necessário. Ou seja, ser influído não era para ele desconhecer os erros de suas influências. Tá certo? É isso que eu tento fazer com o próprio Santo Tomás. Né? Eu sou tomista de estrita obediência, mas não sou tapado, né? Ou seja, não posso tapar os olhos para os erros que há ali e usar. Atenção, entenda-se bem. Há dois tipos de erros. Um tipo de erro, ele tem lugar na ciência. Outro tipo não tem lugar na ciência. Qual é a classe ou tipo de erro que não tem lugar na ciência? É o sofisma ou falácia, que resulta de uma má construção do argumento, da argumentação, do silogismo. Tá? Este não tem lugar na ciência. E, salvo engano, Santo Tomás nunca o comete. Tá?
ou se comete, comete de uma maneira que pode ser salva. Quanto a outra classe de erro, é a erro de premissa falsa. Por exemplo, eu acredito que a alma só seja infundida por Deus na 12ª semana. Logo, eu concluo erradamente que Maria não pode ter sido concebida sem a mancha do pecado original, tá certo? Este erro não é de construção lógica. Este erro é devido a uma premissa falsa, ou seja, a premissa de que Deus só infunde a alma humana na 12ª semana. Pois bem, este tipo de erro tem lugar, sim, na ciência. Tá certo? A ciência progride. Né? Progride como? Corrigindo suas premissas, que sejam falsas. Há premissas que absolutamente não são, nunca foram, não são, nem nunca serão falsas. São aquelas que são autoevidentes. São os primeiros princípios da razão especulativa. Mas há outras premissas, sobretudo no âmbito das ciências naturais, que vão se negando pouco a pouco e substituindo pouco a pouco. Tá certo? Hoje, por exemplo, é preciso substituir a premissa falsa. Deus só infunde a alma humana na 8ª ou 12ª semana do embrião pela seguinte: Deus infunde a alma assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, com o que se constitui o zigoto. Pronto. O zigoto já é algo animado. Sem a alma humana não haveria o zigoto. Não é bastante a união de gametas, é preciso a infusão da alma. Bom, então é isto. Tá? Ele também critica seus mestres, tá? Quanto a erros decorrentes de premissas falsas. Tá certo? Quanto a uma afirmação muito corrente hoje em dia de que Hugo de São Vítor foi mestre de São Tomás, há que dizer que isto é absolutamente falso. Absolutamente falso. Não entendam mal ou não deformem as palavras de então. Quando na Suma Teológica se diz o seguinte: quanto a isto, basta a autoridade de Hugo de São Vítor. Esta autoridade não é Hugo de São Vítor, é aquilo que ele escreveu, que era correto, portanto é uma autoridade, tá certo? Quando se fala em autoridade na Suma, é o mais das vezes a autoridade do dito por alguém. Tá? Ele não teve a Hugo de São Vítor por mestre, nega-o em assuntos capitais, tão capitais como os sacramentos e a beatitude. Quanto à beatitude, já o disse, ele disse que, por certo ângulo, a doutrina de Hugo de São Vítor é herética, mas tampouco deixa de citar suas autoridades, ou seja, aquilo que era certo, ele cita, sem menor problema. Tá certo? Então, claro que ele reconhecia em Hugo de São Vítor um dos doutores da igreja, mas ele não deixa de apontar certas coisas heréticas em Hugo de São Vítor, assim como fez com Pedro Lombardo, aquele da sentença de Pedro Lombardo. Tá certo? Ele não deixa de fazer. Então é isto. Tá? Eu respondi a pergunta? Perfeitamente. Eu vou dar boa noite aqui quem está na live, a começar pela Paula Zorzetti. Salve Maria Santíssima. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite. Ao Danilo também, que diz aqui: boa noite, grande felicidade em vê-los ao vivo novamente. Nos custou uma boa luta aqui, viu, Danilo? Mas conseguimos. Foi. Hoje saiu, e ele completa dizendo o seguinte: inclusive gostaria de aproveitar e parabenizar o professor pelo excelente podcast do Marcelo Andrade. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí diz o David aqui também: boa noite, salve Maria. E o Matheus tem uma pergunta que eu vou deixar para o final, porque tem de ver antes com ele do que com o assunto de hoje. Tá. Mas deixa a pergunta para o final. Bom, professor, então falando agora do seu público, né, dos interessados aqui. Quem é que pode fazer este curso da Suma Teológica? A quem ele é destinado? Olha só. Antes de tudo, pode fazê-lo quem conheça o catecismo da igreja. Tá certo?
A Suma Teológica não é, uma obra apenas de um intelecto prodigioso. É de um santo, tá certo? E de um santo católico, né? Ou seja, cujo objetivo sempre foi fortalecer a igreja, etc. E tudo que se diz na Suma tem, de certa forma, pontos resumidos no catecismo. Então, eu recomendo sempre que se leia o catecismo ou de São Pio X, tá certo? Há 2 catecismos de São Pio X, ao catecismo maior e ao catecismo de 1912, que é pequenininho, e que eu prefiro. E, para os que tenham mais fôlego, o catecismo romano, né? Emanado do Concílio de Trento. Bem, isso é a primeira pré-condição. A segunda pré-condição é que tem algum nível de escolaridade bom, entendeu? Ou seja, de modo que se eu uso certa palavra, não vai ficar, o que será isso? Se eu digo indubitavelmente, o que será isso? Entendeu? É preciso ter certo nível de cultura, tá? Quanto ao mais, é preciso ser esforçado, tá certo? Esforçado. Não se pense que a Suma Teológica, por mais que eu a transmita de uma maneira mais fácil para o leitor de hoje, jamais ela será um brinquedinho de criança, tá certo? Trata-se da maior obra do intelecto humano durante toda a existência do homem. Não é pouca coisa. Além do mais, o curso dura 4 anos, tá certo? Então, há que ter um esforço, persistência. Em caso de dúvida, escreva-se ao professor. Eu sempre respondo ao e-mail, você sabe disso. Às vezes dura um dia, no máximo, de atraso, porque são muitos os e-mails, mas eu estou sempre ali para responder. Mas cada noção que eu der ali será explicada ali mesmo, tá certo? Será explicada ali mesmo. Vocês me viram no podcast com Marcelo Andrade, né? Vocês me viram lá, e me viram o meu modo de expor, né? É um modo de expor facilitador, mas assim também com a Suma Teológica, tá? Eu vou explicar cada coisa. Aliás, eu já dei na 3ª aula, ou 4ª, não me lembro, uma relação de termos usados por Santo Tomás, né? E já dei uma explicação prévia. Mas vou explicando cada noção da Suma passo a passo. Mas, repito, é preciso conhecer o catecismo, é preciso conhecer, ter certo nível cultural mínimo, né? E ter uma vontade grande de aprender. O fato é que, de uns 10 anos para cá, sei lá, a Suma Teológica virou uma febre, né? Houve lançamento da Loyola, houve o da Eclésia, acho que sim, da Eclésia, há lá a tradução no site da Permanência, ou seja, há 1000 traduções aí correndo, e quantos não compraram a Suma na febre do momento e leram até a página 20, fecharam e nunca mais abriram, porque não conseguiram entender. Esta é a ilusão do autodidatismo, né? Isso é uma miragem. Isso é uma miragem. Sem um mestre que os oriente, sem um professor que os oriente, não vão entender mesmo a Suma, tá certo? Não vão entender mesmo a Suma. Mas o meu esforço no curso é exatamente explicar a Suma de tal modo que, ao fim de 4 anos, a pessoa volte à Suma e a entenda. Tá certo? E a entenda. Para isso, eu faço várias operações, né? Primeiro, o modo de exposição na Suma põe-se a questão, por exemplo, se Deus existe. Aí ele dá uma primeira opinião contrária a ele, geralmente a contrária. Deus não existe. E dá 3 argumentos, ou 2, dizendo por que Deus não existe. Tá? Depois vem a resposta central, vem o chamado sed contra,
em que ele introduz um argumento, geralmente escriturístico, de alguma autoridade, tá certo? De algum teólogo, um sede contra, que introduz sua própria posição, nem sempre, às vezes ele critica essa mesma posição, depois vem a resposta dele, e, finalmente, a resposta a um daqueles argumentos que queriam provar que Deus não existe. Ora, o leitor de hoje não tem memória. Infelizmente, o homem moderno é desmemoriado. Então, quando o leitor da Suma chega às respostas, às objeções, aos argumentos contrários ao de Santo Tomás, ele já esqueceu quais são os argumentos contrários de Santo Tomás. Então, qual é meu modo de exposição? Eu começo pela pergunta, Deus existe, se Deus existe, dou já a resposta central de Santo Tomás e depois dou os argumentos contrários e as respostas a ele. Tá certo? Eu inverto isso. Segundo, como eu disse, eu enxugo tudo para dizer não somente o essencial, mas atenção, nem sequer sonho em fazer algo como o Catecismo da Suma Teológica do Padre Pegues, né? Veja, não entendam mal, o Padre Pegues foi um grande tomista do século XIX e XX, tá? Ele mesmo tentou fazer um comentário literal, ad literam, da Suma Teológica, era enorme, morreu sem terminá-lo, era um grande tomista, era um homem fabuloso, etc., mas falhou redondamente ao escrever esse catecismo da Suma Teológica. Ele resume tanto a coisa que, por exemplo, a doutrina da predestinação de Santo Tomás parece a de Lutero. Quem lê aquilo vai dizer que Santo Tomás tem a mesma doutrina de Lutero quando é a predestinação. Então, é uma obra malograda, é uma obra frustrada. Não, eu não faço isso. Não. Eu exponho mesmo o artigo, eu não resumo, eu exponho, mas de uma maneira que seja mais fácil ao leitor de hoje, tá certo? Ao homem de hoje, mais fácil. Hoje mesmo, ontem, escreveu-me um aluno do curso da Suma mesmo, perguntando, professor, como eu faço para memorizar? Esse é uma espécie de bicho de 7 cabeças do jovem moderno. Como eu faço para memorizar? Bom, eu não, dos métodos mnemônicos de memorização que eu conheço, nenhum me interessou, nem minimamente. Tá? Eu só tenho por método mnemônico aquele relativo à figura do silogismo e outras coisas lógicas, né? Os escolásticos faziam versinhos para lembrar as figuras, as formas do silogismo. Só esse que eu adoto, para mim mesmo. Né? E o que eu respondi para o rapaz? Primeiro, a primeira coisa, para que se memorize algo, é estar completamente alienado de tudo ao redor. Tá certo? Se você vai ler e estudar a Suma pensando na namorada, não vai conseguir nada. Nada, absolutamente nada. Não Pensando nas eleições, né? Pensando em eleições. Seja o que diabo for, entendeu? Seja o que diabo for, crise econômica, seja o que for. Se estiver pensando nisso, não vai. E você sabe que os jovens hoje são alvo de ataques que lhes dão tentações, tá certo? Então, você não pode, sob influxo de uma tentação, ler a Suma, nem ouvir nada sobre a Suma. Não pode. Ponto. O segundo é concentração total e a descoberta do que é central. O que é central? Eu explico o artigo que prova a existência de Deus, você tem de guardar, não cada detalhe, se você ainda não tem uma memória desenvolvida. Você tem de guardar o essencial, tá certo? O essencial. Sem crer que daqui a 2 dias você vai dar uma aula como a que ele recebeu de mim. Isso é impossível. Eu tenho 72 anos, não é isso? Ou seja, tem muito chão pela frente ainda para poder dar uma aula.
Você vai esquecer, vai reler, vai retomar, vai voltar ao vídeo, tá? Terceira coisa, não ficar tenso porque não consegue memorizar. Como é que você tenso vai memorizar alguma coisa? Não vai memorizar é nada. Mas meteu-se na cabeça do jovem hoje, tá certo? Que ele tem que encontrar um método de memorização. A primeira coisa é deixar isso de lado, esquece. Entra de alma aberta, tá certo? E depois, saber que é o tempo o que vai alargar a memória. A memória é um órgão, entre aspas, elástico, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, mais assimila. Algumas coisas vai esquecer, outras não. Eu dou minha própria trajetória com a Suma. Quando eu me converto aos 48 anos, pouco tempo depois, eu começo a ler a tradução da Suma Teológica, feita pelo padre Leonardo Castellani, ao espanhol, ao argentino, né? Tá certo? Nem é preciso dizer que depois de lê-la, eu leio rápido, tá? Isso sim, porque eu sou um tradutor de 40 anos de experiência. Então, isso já indica a capacidade que eu tenho de rapidez de leitura. Mas, ao terminar, eu não me lembrava de quase nada do que eu tinha lido. Isso com 50 e tantos anos. Volto, tá? E leio de novo agora em latim. Eu sei latim, tá certo? Bom, aliás, os meus alunos do curso podem ter qualquer versão da Suma, porque eu vou explicar qual é a tradução correta, né? Tá certo? Bem, leio, aí já começo a assimilar. Depois, quando eu conheço o trabalho do Padre Caldeirão, aí eu entendo que meu tomismo era uma confusão, tá certo? Era um tomismo desordenado e que eu precisava voltar a uma ordem, eu precisava ter uma ordem para poder crescer. Fiquei 5 anos, como eu disse no podcast com o Marcelo Andrade, fiquei 5 anos sendo um papagaio do Padre Caldeirão. Eu repetia tudo que ele dizia, tá certo? Não publicava livro, não dava curso, não fazia nada. Eu só repetia. Isso foi o que me deu capacidade para depois alçar meus voos próprios, tá certo? Primeiro, você tem que ser discípulo e não mestre, não é isso? Você tem que ter um mestre, mesmo que depois abandone o mestre. Claro que eu não abandonei o Padre Caldeirão, mas agora tem algumas divergências. Meu próximo livro de lógica, enorme, que é do verbo mental ao verbo espírito, vocês verão que tem algumas divergências com ele, embora muitíssimas concordâncias, mas não importa. Foi ele quem me ensinou a pensar, tá certo? É preciso aprender a pensar. Bem, então, é isto tudo o que é a condição para ser aluno desse curso, tá certo? Calma. Você vai aprender numa aula e vai esquecer 2 dias depois. É normal, tá? Você, eu, todos nós não estudamos para ter memória, tá certo? Lembre-se que todos nós fomos criados sob o lema nada de decoreba. Se lembra disso, né? Você não tem de decorar nada, tem de entender. Isso é um blefe. Você tem de entender decorando. As duas coisas são corretas. Mas nós somos vítimas disso. Eu escapei um pouco a isso, porque, sendo tradutor, para ser tradutor, imagina traduzir um livro de 800 páginas. Você, no início, traduz certa palavra, por outra palavra ao português. Na página 645, volta aquele termo. Tá? Você tem de saber qual foi a sua tradução, você tem que ter memorizado. Hoje em dia, é verdade, existe localizar e trocar, né? No computador. Na minha época, não. Era datilografia, aquela máquina de datilografia, a memória era minha. Então, eu desenvolvi muito a memória com o ofício da tradução. Foram 40 anos, mais de 200 livros traduzidos. Então, isso ajuda muito, é verdade. Mas eu suponho que a maioria dos meus alunos seja jovem, tá certo? Eu comecei a estudar Santo Tomás aos 48 anos, tá certo? Ou seja, já entrando na velhice. Então, é isso que eu digo, né? Se alguém quiser seguir um modo mnemônico qualquer,
siga, é problema seu. Mas isto não é pré-requisito. Os pré-requisitos para fazer meu curso são esses que eu disse, tá certo? Além do catecismo, de um nível mínimo de cultura, né? Estar despido de tentação na hora em que houve a aula, tá certo? Concentrado, buscando aprender o essencial, não tenso. Você tem que estar relaxado. Imagine um músico, um violonista, tá? Um guitarrista, né? Um violonista que toque uma peça clássica tenso. Não sai bom, ele tem que estar com a mão frouxa, tem que estar com a mão descansada, repousada, né? É a mesma coisa. O estudioso tem... vejam que quem fizer meu curso não vai estar estudando para passar no Enem, nem no vestibular. Então não precisa ficar nervoso, tá certo? Tranquilidade total. Tranquilidade total por estar entrando num mundo novo e fascinantíssimo, né? Mas eu creio que tenho didática suficiente para fazer a coisa compreensível. Eu já estou vou para a 9ª aula, vou gravar a 9ª aula esta semana, então já dei a primeira questão com 10 artigos, eu dei em uma só aula 10 artigos, tá certo? E eu vi que consigo mesmo, tá? Ou seja, eu precisava dessa comprovação minha, ou seja, se eu já sabia fazer aquilo a que me pretendia, ou se era preciso melhorar. Não, já sei, de cara já deu certo, tá certo? Então, é isso. Esses são os pré-requisitos, tá certo? E o curso não é caro, eu mantenho sempre o preço, a gente mantém, eu e o Marcelo, né? Mantemos o preço sempre de R$60 mensais, acho que é R$70 mensais, não me lembro, mas é um preço baixo, é ínfimo, né? Esse preço está congelado na nossa plataforma desde há anos, né? E a inflação comendo solta, né? Então é isso. Tá? Sim. Aliás, o link do curso ficará aqui na descrição assim que nossa live terminar. Muito obrigado. Vou colocar alguns outros comentários. Achei um bem legal da Elizabeth Maia aqui. Boa noite, estou conhecendo o trabalho do professor há bem pouco tempo. Por isso, vim ouvir um pouquinho mais sobre o conhecimento que ele tem oferecido no YouTube. Tudo é muito novo para mim, mas cativa-me. Esse é o espírito. Deixar-se cativar. Entendeu? Deixar-se cativar. Aliás, professor, falando em cativar-se, eu até gostaria de acrescentar uma outra coisinha quanto aos conselhos que o senhor deu ao menino que ele perguntou da memória, que é o contato constante com o tema, né? Isso ajuda bastante também. Sim, porque às vezes a pessoa estuda uma aula e ela vai continuar a aula daqui a 3, 4 semanas. Ela já esqueceu o que foi dado no começo. Né? O padre Caldeirão tem uma frase sensacional. Nós devemos fazer com que o tomismo seja a forma da nossa mente. Tá certo? Perfeito. Nós temos de pouco a pouco tornar a nossa mente tomista. E, de fato, é a única doutrina que é capaz disso, de formatar a mente, tá certo? De uma tal forma que você começa a ver tudo na vida do ângulo do tomismo. Né? Isso é excelente. Aí o Marquês aqui de Tamandaré, feliz em vê-lo, obrigado. Tudo bem, Marquês? Depois eu vou passar para as 2 perguntas do Marcos Vinícius e do Leonardo Limeira. Deixe-me só colocar os outros 2 comentários da Elizabeth. Aí ela diz assim, eu costumo memorizar fazendo pequenos exercícios de caligrafia. Esse é um pouco pessoal, né? Essas formas assim são bem pessoais. Escolho um pensamento ou um parágrafo que quero memorizar e eu escrevo todos os dias. É um caminho. Eu, ao contrário, quando leio livro, né? Livro físico, eu tenho um tique. É um tique. Eu rabisco o livro inteiro. Né? Meu filho uma vez disse, é isso que você vai me legar? Vai me deixar de herança? São os livros todos rabiscados. Né? Não, mas pelo menos o senhor rabisca lápis, né? A lápis, a lápis. Mas não, às vezes vai caneta mesmo. Se não tem lápis, vai caneta. Mas o senhor dobra mas a página, hoje isso me corta o coração. Hoje em dia, pela velhice, pela visão, eu prefiro ler em PDF, né? Tá certo? Nossa, aí eu rabisco lá os PDF, né? Remarco, faço isso, aquilo. Mas isso é um tique, isso não ajuda nada, porque eu não sei onde eu escrevi nada, eu não sei nada. É apenas uma maneira de me manter concentrado. Tá?
Pois é. Sim, Bom, diga. aí ela diz aqui, né? Claro, para memorizar tudo que eu quero, eu vou levar mais de um ano com aquele método da caligrafia. É mais lento mesmo. É mais lento, mas cada um faz como É, acha, como melhor lhe convém. sim. Diz o Leonardo aqui, professor, o senhor tem a suma memorizada? Não, não, não. De modo algum, de modo algum. Ah, mas a estrutura Não. dela o senhor tem, né? A estrutura tenho, tá? Mas se você me perguntar em que artigo ele diz não sei o quê, É. se não for daqueles artigos mais importantes, mais centrais, eu não vou saber, tá certo? Ok. E uma coisa que até hoje é assim, né? Às vezes eu vou reler um pedaço da Suma e descubro algo que eu não tinha captado antes, entendeu? Uhum. Descubro algo, é assim, aquilo é um universo, né? Eu não tenho memorizado. Creio, apenas creio, que ninguém tenha. Pode ser, né? Mas eu acho que ninguém tem a Suma memorizada. É. Ainda mais hoje, que ninguém se interessa por ela praticamente, né? Não, mas mesmo os grandes tomistas de antes, Sim. não creio que a tivessem memorizado, tá? Claro, eles tinham mais memória que nós hoje, porque eles adestravam a memória desde a infância, né? Então, É, e não havia as distrações de hoje, né? não Celular, havia, internet. não havia nada disso, né? Então, eles provavelmente sabiam mais que qualquer um hoje a Suma memorizada, mas não inteiramente. Acho muito difícil que tivesse. São Tomás era um caso muito particular. Hein? São Tomás era um, sei lá, uma escultura de Deus, né? Era algo. Porque São Tomás não tinha nenhuma tentação. Tá certo? Como disse o Reginaldo de Piperno, depois da morte dele, a última confissão dele era de um menino de 5 anos. Tá certo? Ou seja, era de um menino que ainda não estava na idade da razão, quase. Então, ele, desde que tinha acontecido aquele episódio da mulher que tinham introduzido lá no quarto dele, ele pôs a mulher para correr, ele recebeu dos anjos o símbolo da castidade, né? É uma espécie de cordãozinho que até hoje os dominicanos usam. Eu tive esse símbolo, perdi, infelizmente. E ele, a partir daí, ele não tem nenhuma tentação da carne, tá certo? Sexual, nenhuma, zero. E, embora ele fosse grandão, ele não tinha, ele nem sequer buscava comida. Os irmãos de religião dele que tinham que dizer, irmão Tomás, vá comer, vá comer, vá comer. Ele não tinha tentação alimentícia, ele não tinha tentação sexual, ele não tinha nada. Quem não tem tentação torna-se uma máquina de pensar, né? Tá certo? Quem não tem tentação não faz senão pensar. Era ele. Nós vemos, por exemplo, São Francisco de Assis rolar nu sobre urtigas, né? Para penitenciar-se por tentações, etc. São Francisco de Sales, arranhar a mesa de madeira em que trabalhava com as unhas para conter a raiva, né, a ira. Nós vemos os santos, Santa Teresa d'Ávila penitenciar-se porque ficava ouvindo lá um rapaz contar histórias, cantar coisas, aí depois ela se penitencia um ano. Tá? Isso não há com Santo Tomás. Santo Tomás não mortificava o corpo. Vocês sabem que os monges, tanto beneditinos como, creio que franciscanos, mas dominicanos certamente, usam a disciplina, que é aquele chicote de várias pontas, tá? Com que eles se flagelam para mortificar a carne e as tentações. Santo Tomás morria de medo disso e pediu ao superior que não praticasse isso, e ele não praticava. O superior deixou. Ele morria de medo de se chicotear. Tá certo? E realmente, nos dominicanos, são com pontas de metal, fere mesmo, dói mesmo. Né? Nos beneditinos são nós de corda. Mas, enfim, ele não tinha tentação, ele não precisava mortificar a carne. Tá certo?
Então, esse homem, nós não podemos querer igualar-nos a ele, né? Seria um despropósito, uma arrogância tremenda, né? Tá certo? Você vê Santo Agostinho dizer: quanto tempo não estive em ti, ó Deus, né? Ou seja, fala de seus pecados. São Jerônimo também. São Jerônimo se mortificava na sua gruta de Belém. Ele tinha uma pedra que toda vez que ele tinha tentação, ele batia no peito até sangrar pela boca. Eram santos espetaculares, mas São Tomás não precisava disso. Ele não tinha tentação. Tá certo? Era caso único, caso único, caso único. Né? O padroeiro da monarquia brasileira, como é? Esqueci. Contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Bom, não importa. Ele nunca olhou para ninguém. Santa Teresa d'Ávila reclamava: eu vou conversar com ele, ele olha para o chão, não olha para mim. Então, nunca olhou para ninguém. Na hora da morte, ele estava cercado dos irmãos de religião dele. Aí ele levantou os olhos e disse: estou morrendo, agora posso olhar para vocês. Sabe-se lá que tentações ele tinha ao olhar para as pessoas? Não se sabe. O fato é que todos os santos lutavam de modo duro, cruel, consigo mesmo, né? Quanto às tentações. São Tomás não precisava. E tinha medo, ele era uma criança, ele tinha medo daquele chicote, entendeu? Então, da disciplina. E não se mortificava, porque ele não precisava. Ele simplesmente não precisava. Então, um homem desse tem a cabeça livre para pensar, para memorizar, tá certo? É completamente diferente de todos os outros mortais, né? Sim. Aqui acho que é uma pergunta importante do Marcos Vinícius, porque talvez seja a dúvida de outros alunos também. Seria idealmente um curso para fazer-se depois de dedicar-se ao curso da escola tomista? Olha, sim e não. Depende do que você quer. Se você quer já tornar-se um explanador da Suma Teológica, tá certo? Se você a quer entender a um nível profundíssimo, sim, é preciso a escola tomista, tá certo? Porque na escola tomista você vai aprender a pensar ao estudar lógica, tá certo? Vai aprender a atualizar as coisas caducas da Suma, tanto em cosmologia, como em química, como em biologia, tá certo? E vai antecipar algo que já está na Suma, na metafísica. Porém, mas se você quer uma compreensão, mas veja bem, a escola tomista são 5 anos, tá certo? 5 anos de escola tomista, mais 4 de Suma Teológica. Se você quer, ao contrário, ter uma primeira penetração na doutrina de Santo Tomás, aí pode ir direto para o curso, tá certo? E depois, se quiser aprofundar, ir para a escola tomista, tá certo? Sim. A escola tomista é mais árdua que o curso da Suma. Sim. Sem dúvida. Você é aluno da escola, João, você sabe. Eu sei como é. A parte da lógica é árdua, é árdua, é difícil. Eu estou saindo dela agora, porque eu demorei muito tempo. Então, mas é isso, ou seja, depende do interesse da pessoa, viu, Marcos? Tá? Aliás, professor, pensando aqui, esse curso da Suma será, né? Eu não vou dizer seria, porque será excelente para sacerdotes, né? Que quiserem fazê-lo. Seria muito bom. Sim, sem dúvida alguma. Mas aí já não é comigo, né? Deixe-me colocar um outro comentário aqui da Paula. Enquanto nós falávamos ali da concentração e da memória, ela colocou assim: existem muitas coisas que estudamos por conveniência, mas estudar o tomismo é saúde para a alma, sublime. Como eu disse, Paula, como eu disse lá no podcast, acho que disse, sei lá. Se não disse, digo agora. O tomismo é a paz na ordem, tá certo? Isso eu não digo de mim, tomei isso do Padre Caldeirão, mas é isso mesmo, é a paz na ordem. Ele ordena a cabeça. E quando você está com a cabeça, a mente ordenada, você fica em paz, tá certo? É preciso ordenar a mente para ficar em paz.
Se a sua mente é desordenada, você não terá paz. Não tem jeito. Não terá paz. Sim. Mas muito boa a sua afirmação, Paulo. É. Elizabeth colocou mais um. Hoje eu vi pela terceira vez o vídeo História. Fiquei surpresa com a perspectiva apresentada. Nunca tinha ouvido nada parecido. Perspectiva bíblica, maravilha. Chamei meu filho caçula para ouvir comigo. Eu creio que seja aquele vídeo que está no seu canal da História Sua Ordem a Deus, não é algo assim? É um Acho que vídeo sim. de 3 anos atrás já. Já é antigo. É. Mas eu me lembro de quando o senhor estava nessa empreitada da História Sua Ordem a Deus. É, Bom, eu tinha mais uma pergunta aqui. Se o senhor diga. puder, se o senhor puder então falar, professor, são 4 anos de curso. Dá para tratar da ementa aqui resumidamente? É, a ementa é exatamente a, a, o sumário da Suma. Exatamente. É o sumário da Suma. É o sumário da Suma. Sim, Tá, você vai pôr aí o link. É só entrar lá que vocês vão ver o sumário da Suma, exatamente sem tirar nem pôr. sim. Eu me lembrei de outra também. O senhor se vale de algum comentarista, por exemplo? Não sei se, acho que creio que do Padre Caldeirão, algum outro comentarista para fazer esse comentário da Suma? E uma segunda Não, pergunta é a seguinte: alguém já tinha feito essa empreitada antes ou o senhor é o sim, primeiro? sim. Alguém já tinha feito. Um, um padre francês, creio. Tá? Esqueci o nome dele, mas sim, já tinha feito. Eu li, é um ótimo trabalho, mas o meu modo de dar é meu mesmo. Tá? Entendi. Só repito isto: não é um resumo como o catecismo da Suma. Tá? Não é isso. Não é um resumo. É a Suma. Tá? Sim, sim. Bom, nós estamos aqui com 1 hora e meia de live. Eu vou colocar o comentário do Matheus Assunção que eu deixei para trás, porque ele pede uma recomendação ao senhor, tá? Pois Ele não. diz assim, ó, boa noite, caríssimos. Professor, qual assunto de antropologia tomista que o senhor considera oportuno investigar no mestrado? O problema é que o que é a antropologia? Né? Antropologia hoje não é a mesma coisa que se chamava antropologia. Antropologia é a psicologia. Tá certo? E o que é a psicologia? É o tratado da alma humana e de suas potências. Tá certo? É isso que eu recomendo. Você tem o Questões Disputadas sobre a Alma, de Santo Tomás, publicada creio que pela Realizações, tá? Com Sim, tradução de Astorga, Luiz Astorga, e revisão minha. Tá? É uma bela edição. Ali você vai encontrar tudo de antropologia. Agora, se você entende antropologia no sentido moderno, aí há que ler o Do Reino, de Santo Tomás de Aquino, que eu traduzi, e que está publicado pelo Instituto Verdade. Tá certo? Do Reino. E outros escritos. Do Reino e outros escritos lançados. Então, se você entende antropologia de modo moderno, né, então, sem dúvida alguma, será o do Reino, tá? Que é um livro fabuloso, uma das obras mais importantes de São Tomás. Eu faço um estudo inicial da obra, e se você entende antropologia como psicologia, então você tem de recorrer a questões disputadas sobre a alma de São Tomás mesmo. Então, os dois são de São Tomás, né? Um pela Realizações, as questões disputadas sobre a alma, e a outra pelo Instituto Verdade. Tá? São livros essenciais, e traduzidos ao português. Né? Aliás, uma coisa interessante é que, tirante as traduções da Suma, que são muito ruins, né? São muito ruins, ambas são muito ruins, hoje em dia estão se lançando boas traduções, ou razoáveis traduções, da obra de Santo Tomás. Por exemplo, a própria tradução da Suma contra os Gentios pela mesma Eclésia, eu acho que é Eclésia também, é boa. É boa, é uma boa tradução. De Dom Odilão, né, o beneditino. é no único Dom, volume, não é?
É um único volume, é uma boa tradução. É isenta de críticas? Não. Nada é isento de crítica, né? Mas é uma boa tradução. Temos essas questões disputadas. E temos outras traduções que. A Catena Áurea, isso é essencial, né? Então, nós temos hoje, não há muita desculpa para não ler Santo Tomás. O problema é a Suma. Eu cansei de consultar a várias pessoas, né? A vários possíveis investidores e tal, se queriam, ou editoras, se queriam lançar uma Suma traduzida por mim. Tá certo? Ninguém quis, com razão, porque já tem duas traduções, né? E o comprador que já tem uma tradução não vai comprar outra. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Então, mas infelizmente, né? Se eu tivesse, porque isso, para traduzir a Suma, tem de praticamente parar a vida, né? E só fazer isso. Então, eu precisaria de um mecenas que me bancasse o aluguel, as contas do mês, e eu só faria isso na vida, né? Infelizmente, a Suma é pessimamente traduzida. Realmente é uma vergonha ambas as traduções. Vejam, no caso da tradução do Alexandre Correia, né, que é a da Eclésia Ovid, nunca sei, eu sei que muitos o admiram, né, ainda são vivos muitos alunos de Alexandre Correia que o elogiam, muitos já o elogiaram para mim. Era um homem íntegro, era um dos desbravadores do toamismo no Brasil. Mas isso não impede que se critique sua tradução, que é abaixo da crítica. Tá certo? A da Loyola, que é calcada de Torrel, francesa, né? Coordenada por Torrel na França, parece mesmo que foi traduzida do francês e não do latim. Não assim a de Alexandre Correia, foi traduzida do latim de fato. Parece, não se pode garantir, mas pelo menos tem o latim ao lado, né? Entendeu? Já é alguma coisa, né? Então, fica-se nessa coisa. Eu tenho as duas por dever de ofício. Mas, então, o ideal seria uma nova e boa tradução, tá certo? Uma nova e boa tradução da Suma. Isso daí necessitaria um mecenas. Sem um mecenas é impossível. Com um mecenas, o que eu faria? Eu faria isso, publicaria em PDF e daria para todo mundo de graça. Entendeu? Se tivesse um mecenas, mas sem mecenas é impossível. Uma última pergunta, professor. A edição da Eclésia vem com aquele complemento do Reginaldo de Piperno, não é? Onde é que nós podemos encontrar, então? Da Eclésia vem, da Eclésia vem. Da Eclésia vem. Vem. Alexandre Correia dos tomistas diante do Vaticano II, né? Entendeu? Então, Entendi. por defeituosa que seja, ele era íntegro o suficiente para traduzir a obra inteira, né? Entendeu? Então, veja, eu quero recalcar isso aqui, repisar. Eu não tenho nada contra o Alexandre Correia. Eu não conheço, nunca o conheci, mas há de ter sido um homem admirável. E o esforço de traduzir a Suma inteira é louvável, louvabilíssimo. Ele devia ser um tomista muito sincero e autêntico, mas a sua tradução é pífia. Tá? Sim. Compreendido. Bom, nós já estamos aí com 1h40 de live. Eu gostaria, para finalizar aqui, de divulgar duas editoras, porque eu gosto mesmo, tá? E são duas editoras pequenas. O primeiro é esse Instituto Verdade, que tem lançado umas coisas muito interessantes. Aliás, eu vou colocar aqui o link na descrição também. Ele agora vai lançar uma tradução minha de um livro genial, que é Da Concordância dos Evangelistas, de Santo Agostinho. Eu estou de olho nele aqui. Esse é um livro, mas admirável. É uma das melhores obras de Santo Agostinho e não entendo como nunca tinha sido traduzido. Agora foi. Eles estão aqui com o envio imediato aqui do Compêndio de Teologia, uma nova edição. Aliás, o Compêndio de Teologia está para ser entregue em breve. O do Reino, em breve. O do Reino, porque eu ainda estou revisando a diagramação. Uhum. O do Reino e outros escritos eu vou comprar de novo, porque eu já tenho a primeira edição, mas eu quero a segunda. Essa está melhor. Essa está melhor.
E a outra editora que ainda está crescendo, espero que cresça muito, é a Contra Errores. Eu vou Né? deixar o link deles aqui também, porque eles têm trabalhos realmente que eu admiro bastante. Inclusive, Mas deixa também das edições Santo Tomás. claro, eu vou falar por último dela, e das edições Santo Tomás, É, que porque a maioria publicam, dos meus livros está por ela, né? sim, e a edições Santo Tomás, que publica os livros do professor Nogueira. Aliás, ontem a editora Contra Errores ofereceu um belo desconto, talvez isso fique anacrônico, e eu aproveitei para fazer a minha compra do mês com eles. É muito bom. E uma coisa, pela Contra Errores, vai sair meu livro, talvez mais ambicioso, que é o do verbo mental ao verbo escrito, porque é lógica, Sim, um livro de lógica, gordo, deve ter umas 600, 700 páginas, sei lá. E pela edição Santo Tomás, lá para março, abril, sai, enfim, meu comentário ao Apocalipse, que eu estou terminando mesmo. Tá? ah, que maravilha. Sim, as edições Santo Tomás são essenciais, porque as suas obras, as do Daniel Scherer, saem por lá também. Tem a do Daniel. Mas muito bem, professor, uma vez mais obrigado pela paciência, pela exposição, que seu curso seja um sucesso, assim como todos os seus outros trabalhos também. E agradeço aos participantes, aos internautas que interagiu aqui conosco na live. Muito obrigado mesmo pela presença. Abraço para todos e mais uma vez deu-lhe paz, João. Tchau, tchau, até mais.